Um dos itens, portanto, do edital, um dos itens que mais cai na prova, significação das palavras. Sebrasp, CESP. Você viu? Coloquei duas questões na aula anterior sobre aspecto de sinonímia. Então, estude lá. Sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia. Isso tudo cai no Sebrasp, CESP, sempre com aquela ideia que é colocada pelo Wise e pelo Aurélio. Qual a ideia? De que a substituição tem que ser contextualmente adequada. Tem que estar ligada ao efeito de sentido. Exemplo, né? Se eu disser assim, ó, o magistrado diz tal coisa. O juiz e magistrado. Nesse caso, magistrado e juiz são palavras sinônimas? Não são. Magistrado é uma palavra maior. É mesmo? É. Porque existe magistrado com uma especificação hiponímica de desembargador. Ó, então, desembargador é magistrado. Desembargador está contido em magistrado. Juiz está contido em magistrado. Você viu como esse detalhe é interessante? E a própria palavra juiz, contextualmente, pode não ser sinônima à palavra juiz. Juiz quando me refiro a árbitro de futebol e juiz quando me refiro a magistrado. Então tudo isso está ligado a quê? A contexto, essa capacidade que você tem que ter de olhar o texto, de observar o objetivo de quem escreveu o texto para fazer a questão. Por favor, aqui, é isso que eu tenho que colocar você. E você vai mostrar se você consegue ler ou não bem. Sob essa ótica, há um exercício aqui que é o 12, que trata exatamente desse mesmo aspecto, viu? Aspecto que envolve gramática normativa com base, vou repetir, nessa lógica que envolve significação das palavras. O gabarito está aí, você vai fazer e vai analisar se é ou não. Professor, outra, olha o item 4, você vê como é forte. O item 4 também trata de aspecto sinonímico. Olha aqui, a expressão língua de comunicação constitui, pelo contexto, um sinônimo para o termo galego-português. Então, o que vai uma prova como essa? E não foi ao item que envolve sinonímia, não faz a prova. Então, análise sintática e aspectos que envolvem sinonímia. Não fazem completamente, as pessoas não fazem a prova. Então, eu estou mostrando a você o caminho das pedras. Fazer prova Sebrasp para verificar o seguinte, olha, nesta prova aqui, o que mais cai? Olha o edital. Olha o edital. Aí você vai perceber qual é o item que eu tenho que mais estudar, tem mais que treinar. Aí o que você tem que fazer? Para treinar sinonímia, olhar sempre o dicionário. Verificar lá o dicionário. E aí verificar a sua capacidade de perceber a intencionalidade discursiva num texto. Qual é a intenção do autor naquele texto? Aí você tira a palavra, coloca de novo a palavra para que aquela palavra possa ou não ser substituída. Eu digo a você com carinho absoluto e com profissionalismo absoluto. Você fala assim, ó, eu não gosto de ler. Sabe o que você está fazendo? Você está destruindo a sua chance de passar num concurso da polícia. Você não gosta de ler, você não gosta de ler, você não sabe substituir palavras. Porque você acha que por exemplo, vamos já que eu vou correr a São Silvestre. Se eu não estou, então imagine, eu não estou treinando, como é que eu vou passar? Como é que eu vou correr? Compreende? Se você não treinar, se você não gostar de correr, como é que você vai correr? Então é a mesma coisa em termos de significação das palavras. Você precisa gostar de ler para você ter mais palavras novas, para que você possa compreender, substituir, treinar. Eu faço isso no meu dia a dia, sabe? Posso mostrar você, ler aqui, sei lá, Sérgio Buarque de Holanda, eu vou pegando algumas palavras que eu não conheço e vou olhando no dicionário para substituir. Sei lá, a palavra sinuosa, eu substituiria essa palavra por que outra palavra? E assim vai, de maneira tal que o meu cérebro é treinado a fazer isso constantemente. É assim que se estuda a significação das palavras, gente, senão não dá. Mas assim dá certo. Vamos passar aqui para outra questão que envolve aspecto de natureza gramatical, de coesão textual. Observe aqui na questão de número, no item 14. Observemos aqui. Observemos. Logo no período que finaliza o primeiro parágrafo do texto, as formas verbais no gerúndio relacionam-se por coesão ao termo tal rito. Olha que pergunta que poderia gerar problema para muita gente que vai fazer essa prova. Que item que é esse? O item de coesão textual, que é o item 4, que é um item que cai bastante na prova. No longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto, as formas verbais do gerúndio relacionam-se por coesão a tal rito. Lembrando, a coesão ela pode ser referencial ou sequencial. Quando ele fala relacionam-se, finaliza, ele está falando de
coesão sequencial, daquela coesão que estabelece a noção de sequência. E essa coesão geralmente é feita por quê? Ou por repetição, pode olhar o edital lá, repetição, ou por operadores argumentativos. Esses operadores, então repetição ou operadores, são as conjunções. Essas conjunções que estão aqui auxiliam a coesão, mas nem sempre as conjunções geram essa lógica de auxílio. Às vezes um gerúndio provoca isso. Então, por exemplo, João, então imagina o seguinte, ó, João saiu e disse que não voltaria. E disse que não voltaria. Esse e que está aqui é um elemento aditivo que conecta as duas orações. Ó. Conecta as duas orações. Vamos, gente, vamos entender Sebrae. Por favor, venha, nada de só interpretação, tem que entender Sebrae. Estou falando de coesão. Então, o e, ó, João saiu e disse que não voltaria. Note que esse e está fazendo isso, é um conectivo, é um operador argumentativo. Mas olha como é que se fala no dia a dia. João saiu dizendo que não voltaria. Você notou que o e é substituído por um gerúndio? E esse gerúndio é que faz, às vezes, da coesão sequencial aí. Então, ele está perguntando a você exatamente assim. Nesse caso aqui, ó, esse período lá na linha 7, vou repetir, esse período lá na linha 7, que está aqui, é o gerúndio que estabelece essa noção com tal rito? Vamos verificar? Olha só que detalhe interessante. No final do século XVIII e começo do século XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição de condenados foi se extinguindo. Em algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo como algo principal da repressão penal. 2 pontos. O corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto, vivo ou morto, dado o espetáculo. Ficou a suspeita de que tal rito que dava um fecho, olha que detalhe interessante, ó, ficou a suspeita de que tal rito, vamos relembrar? Coesão referencial. O que era tal rito? Vamos lá? Tem que voltar aqui ao período anterior, que é um período, como ele mesmo falou, que é longo. Em algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal. O corpo supliciado, o corpo esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto, no ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo. Então, veja, no longo período que finaliza o primeiro, período que finaliza o primeiro parágrafo do texto, olha só, no longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto, as formas verbais no gerúndio relacionam-se por coesão a tal rito. Eu estou voltando aqui antes. Esse tal rito se estabelece aqui, ó. É a repressão penal. O corpo supliciado, esquartejado, amputado, etc. Tá. Mas ele disse, no longo período que finaliza o primeiro parágrafo. O período que finaliza o primeiro parágrafo não é esse. Estou fazendo com calma só para vocês perceberem. O que finaliza um período? É um ponto. Ah, então ele não está falando desse período, porque aqui cada período é um ponto. Ó. Esse é o primeiro período. Vamos, gente, por favor. Eu estou fazendo com vocês para vocês entenderem que agora eu estou precisando de quê? Gramática normativa. Saber o que é um período. Porque há pessoas que não sabem o que é um período. Período é uma frase que ao mesmo tempo é uma oração. Repito, tem que saber isso, tem que dominar a gramática. Período é uma frase que ao mesmo tempo é uma oração. Essa frase que ao mesmo tempo é uma oração costuma terminar em quê? Num ponto. Seja o ponto período, que é o chamado entre aspas ponto final, ponto período, tecnicamente falando, ou ponto de exclamação, interrogação, desde que haja uma frase que seja uma oração. Então, se nós observarmos aqui, este parágrafo tem quantos períodos? Ó, primeiro período, um ponto, aí depois vem a outro. Qual é o outro período? Vamos observar, ele vem aqui, fala. Olha só onde é que vai vir o ponto. Olha o tamanho desse período, certo? Errado. Aqui, ó, ele acaba aqui, ó.
na linha 7. Aí vem de ficou até aqui, ó. Até admiração. Então veja, ó, primeiro período vem de no fim até extinguindo. O segundo período vem de em algumas até espetáculo. Aí vem o último período. Ele está falando disso, professor? Ó, no longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto, estou mostrando para você como ler. No longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto, qual é o longo período que finaliza o parágrafo do texto? Aqui, ó, de ficou até a admiração. As formas verbais no gerúndio relacionam-se por coesão a tal rito. Agora sim, eu posso falar que tal rito relaciona-se a isso aqui, ó. Qual é o rito? O de repressão penal, corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado. Agora vamos verificar se o gerúndio tem essa percepção. Então, ficou a suspeita de que tal rito dava um fecho ao crime, mantinha com ele afinidades espúrias, igualando-os ou mesmo ultrapassando-o em selvageria. Olha que interessante. Ficou a suspeita de que tal rito, que dava um fecho ao crime, mantinha com ele afinidades espúrias, igualando-o. Então, veja, ó, ficou a suspeita de que tal rito, que dava um fecho ao crime, mantinha com ele atividades espúrias, igualando-o ou mesmo ultrapassando-o em selvageria, acostumando os espectadores à ferocidade que todos queriam vê-los afastados, mostrando, olha a pergunta, no longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto, as formas verbais no gerúndio relacionam-se por coesão a tal rito. Olha que legal, ele está perguntando no fundo, quem é o sujeito de igualando-o? Quem é o sujeito de ultrapassando-o? Quem é o sujeito de mostrando-o? Vamos ver de novo? Vamos, gente. Estou pegando as questões mais difíceis, que o pessoal geralmente erra, para você conseguir entender que essa parte de coesão sobre a qual eu falei a vocês é poderosíssima, que não cai em outras bancas examinadoras, como cai no CESP. Então venha comigo para mostrar a você. Venha, vamos lá. De novo. Ficou a suspeita de que tal rito, então o rito, dava um fecho ao crime. Esse tal rito que dava um fecho ao crime, tal rito mantinha com ele, ou seja, mantinha com o crime, atividades espúrias. 2 pontos. Igualando-o, ultrapassando-o em selvageria, acostumando os espetáculos a uma ferocidade que todos queriam vê-los afastados, mostrando a eles a frequência dos crimes, fazendo o carrasco se parecer com o criminoso, os juízes com assassinos, invertendo no último momento os papéis, fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração. Então, quem é o referente textual desse ultrapassando-o, igualando-o, mostrando-lhes? É disso que ele está falando e é isso que ele está perguntando. Eu posso falar que essas formas gerúndios relacionam-se por coesão com tal rito, na linha 7? Sim ou não? Com base nisso, pense aí, para que eu possa responder a você agora na próxima aula. Pode ser? Notou como é bonito? Venha comigo, avante, avante.